Olá, hoje nós temos a honra de receber aqui o professor Pedro Wilson Guimarães, ex-prefeito de Goiânia e atualmente na superintendência do IFAM. Professor, muito obrigado pela presença. Sempre uma honra a gente conversar, sempre uma aula, né? E eu queria começar perguntando para o senhor, professor, o seguinte: como que o senhor encontrou o IFAM, um órgão tão importante para o resgate e para a manutenção da nossa memória histórica? Olha, nós encontramos, vou falar nós, porque com o sentido que nacionalmente ele e a Fundação Palmares foi destruída. Não só por várias pessoas que passaram na diretoria, tanto aqui como principalmente em Brasília, e lá é um instituto de história do passado, mas também do presente e do futuro. Que instituto, né, do patrimônio histórico, o pessoal pensa que é uma casa velha, uma coisa velha. Não, o patrimônio natural nosso é o Rio Araguaia, é o Rio Tocantins, são os lagos, são as florestas, é o cerrado nosso que tá sendo cada vez mais desmatado, e nós precisamos dele encerrado, inclusive porque o cerrado é que vai salvar a Amazônia, porque as águas nossas é que vão lá para a Amazônia. Nós temos 12 rios de Goiás e Mato Grosso que vão para a Amazônia e que enchem de água. E hoje nós temos um fenômeno lá que até hoje eu não tinha visto, Yuri, e todos que estão nos assistindo aqui, a importância do patrimônio natural, material, imaterial e também da história de Goiás. Então o IFAM não é do superintendente Pedro Wilson, não é de nenhum funcionário, seja nomeado, seja concursado, é a história que cada um de nós temos que responder presente para dizer que Goiás gosta de festa. Ontem eu estava lá em Trindade, assistindo a Comissão Nacional do Folclore, fez um congresso, o 18º congresso, e estava lá um professor nas barrancas lá do Rio Uru, da Serra Dourada, o professor Jadir Pessoa, um dos nossos intelectuais, professor da Federal, que escreveu sobre a questão do folclore, essa manifestação brasileira, tanto no Nordeste como no Centro-Oeste, seja de fundo religioso, seja de fundo de questão de quilombola, seja de índios, como nossos carajá, os nossos avacanoeiros, os nossos tapuia, que é a única tribo, a aldeia, Yuri, Dorca, que tem uma origem na mistura de outras nações indígenas e de negros. São miscigenados. Pois é, veja bem, eles tiveram essa mistura e aceitam ela, porque foi na época do Império e mesmo na Primeira República, tinha muito aldeamento. Os índios iam acabando, então eles juntavam todos. Então está os tapuia lá. E teve uma tapuia, Eunice, que fez faculdade na Universidade Federal, fez mestrado, doutorado, discutindo, sabe uma coisa? Tão importante hoje, como nós estamos aqui, dizendo aqui, discutindo o resgate da fala do índio. Qual é a fala dele? Português não. É da história, da língua dele. Ela está buscando eles agora, eles querem duas coisas hoje, os índios de Goiás. Querem espaço para produzir e ter autonomia para se alimentar todo dia, e a outra é de resgatar a língua. Seria como nós viéssemos aqui ser dependente dos Estados Unidos e aprender só inglês. E o português? Né? Então, essa história nós estamos discutindo lá. Nós temos só 3 nações indígenas em Goiás. Os avacanoeiros na Serra da Mesa, os tapuios lá em Nova América, Baunilha, né? E na cidade lá, antiga Leopoldina do Rio Araguaia, onde tem 2 aldeias Carajá, por brigas, inclusive, dividiram em 2 aldeias. E os quilombolas, que já são mais de 50 aqui em Goiás, principalmente os quilombolas Calunga, na região da Chapada dos Veadeiros. Da Chapada dos Veadeiros. É a maior aglomeração de quilombolas do Brasil. Inclusive, o presidente Lula tem pedido para fazer com que esses quilombolas lá, Calunga, que o prefeito de Cavalcante é Calunga, né? Então eu vou para lá para conversar com ele, para criar lá uma casa de patrimônio, uma casa da cultura
para que eles possam manifestar a sua cultura, que também é centenária e até milenária, porque eles trouxeram o costume, inclusive, da África. Exatamente. Então, esse sentimento do IFAM, de que nós, funcionários, temos que trabalhar com a cultura do passado, mas também estimular a cultura do presente. Por isso, amanhã, por exemplo, eu estou no encerramento dessa Comissão Nacional do Folclore, que tem influência, foi lá na Trindade, foi uma homenagem à festa da Trindade, que é uma festa religiosa, mas ela também é festa popular. Claro, claro. Então nós temos que trabalhar isso, porque eu falo assim, olha, é um patrimônio, né, professor? Eu sou católico, mas eu falo o seguinte, gente, nós não podemos ficar no ceticismo de que a religião tem valor, mas ela tem que ser aberta a todo mundo. Por isso nós temos hoje agressões. Eu estava em Brasília como deputado, eu fui a 10 destruição de terreiro de Umbanda. E vou falar pela primeira vez uma coisa aqui que você não sabe, mas quando eu estava terminando o meu mandato, eu recebi um pedido de um artista lá da Bahia e da Varig para colocar aqui em Goiânia um pessoal, as estátuas de orixás, que ficou lá no Vaca Brava. Ficou lá, eu falei, 2 meses. 2 meses e até depois da eleição. Aí chegou um grupo de religiosos e disse, se você tirar essas imagens, nós vamos apoiar você. Pois é, mas as imagens vão ficar, eu até vou prorrogar até o dia 31, que é o mandato meu, e ficou lá. Eu perdi a eleição, mas não perdi a vez. Professor, qual o desafio que o senhor acha, do jeito que o senhor encontrou o IFAM, qual que é o principal desafio que o senhor acha que o senhor tem lá? Lembrando que o senhor está começando a administração agora, né? Tem o quê? 8 meses, 9 meses? O principal desafio é fazer o IFAM com o comércio, com a indústria, com a universidade, com as igrejas que querem fazer uma cultura popular. Quando a cultura popular, você pode ser evangélico, católico, espírita, você pode ser de qualquer religião. Mas tem que ser uma manifestação como na Bahia, né? Quase que lá o católico mistura com o umbanda. Por quê? Porque eles têm uma linguajar que veio da África, mas está no Brasil, né? A único grupo de escravos no Brasil que foram libertos e foram embora para a África foi o grupo Malê. E o grupo Malê porque eles eram o quê? Eles eram islâmicos. Então eles se reuniram, dinheiro, trabalharam e levaram quase todo mundo de volta para a África. Então o desafio maior é fazer do IFAM aquilo que ele se propõe quando o Rodrigo Melo Franco fundou ele há 75 anos atrás, né, na década de 30, com Getúlio chamou ele, tradicional família mineira, né, tanto que o IFAM, né, nacional tem mais representação em Minas e Rio de Janeiro. Os outros estados, e nós, às vezes, ficamos muito na periferia, não participamos de toda a renda, né? Então, hoje há uma melhor redistribuição. Nosso presidente é até lá da cidade de Itapaci, né? O Leandro Graz, ele tem a mãe que é gaúcha, Graz, e tem a família Peixoto, que é famosa de Itapaci, de Jaraguá, que deu até um candidato a governador. Que era o Peixoto da Silveira. Peixoto da Silveira, pai do Flávio, pai do PX. PX. Pai do PX também. Da Maria Silveira. Maria Silveira. E da Lúcia. E da Lúcia também, exato, passando pela família inteira. Professor, deixa eu fazer perguntas bem pontuais. Por exemplo, por que Perinópolis não é patrimônio ainda da humanidade? Assim, o que falta para Perinópolis? Falta nós fazermos um trabalho maior de pesquisa, de aliança entre o IFAM e a Prefeitura de Perinópolis, porque lá é o município histórico que mais expressou a questão de uma cultura de turismo. O pessoal gosta das pessoas que vão para lá. É diferente, por exemplo, de outra cidade em que você vai lá ser tratado como estrangeiro. O turista não pode destruir a cultura local, mas, por outro lado, ele quer ser bem recebido. É uma cidade que tem serra, os Pirineus, tem mata, tem cachoeira, tem história, tem religião, tem campo, tem cerveja Santa Dica. Então, uma cidade que se prepara para isso. Boa hospedagem, né? Cachoeira, hospedagem, você quer uma coisa mais sofisticada, você tem também uma pousada. E também, eu falei esse dia, eu visitei a cidade de Corumbá. Corumbá também é uma história grande, né? Desde os índios Caiapó,
desde Bernardo Ellis, que é o nosso grande membro na Academia Brasileira de Letras, e toda uma história lá com o Ramiz Curado, que é o presidente da associação, e que nós fomos lá para ajudar a manifestações culturais. O pessoal quer ver, é o caso, por exemplo, às vezes tem uma reclamação de um pastor ou de um padre, porque, mas o pessoal turista, o turista tem que respeitar o local, mas por outro lado ele tem que ter liberdade de entrar numa igreja e em outra, porque ele não está fazendo nada ali, contrário, tá? A cidade de Goiás, né? Há um esforço... sobre a cidade de Goiás é uma administração do PT. E como que o senhor vê a questão da cidade de Goiás hoje? Como é que está o patrimônio histórico? Está preservado? Para onde que a cidade de Goiás pode ir para o futuro? Falando com a visão do IPHAN. Eu acho que nós temos, inclusive, o FICA, tem tudo, né? Desde a época do governador Marconi. E gozado que eu fui o único deputado que saiu de avião de Brasília, o único de Goiás que fui de avião com o presidente FHC e o ministro Vefó, que tinha sido professor meu em São Paulo. E ele me chamava muito... Era ministro da Cultura, né? Aí ele chamava muito lá no ministério e falava assim para mim: Pedro, gosto que você venha aqui, porque você não veio pedir emprego. Então, Goiás tem toda a riqueza, o Aderso lá tem feito esforço, mas nós precisamos fazer um esforço, o comércio. Achei bom o comércio comprar o hotel Vila Boa. O Sesc agora e dá ele Vila Boa e Hotel Sesc. Isso já é um ponto importante, porque às vezes o cara vai para um lugar, ele quer um hotel simples, mas às vezes ele quer um hotel melhor, porque ele quer... E a cidade também se expressar. Eu acho que tem duas coisas básicas para também. Pirinópolis tem lá a Lagolândia de Santa Dica, que tem um apelo enorme para lá, tem até um Instituto Santa Dica, dessa história dessa mulher extraordinária dos anos 20, 30 e 40. Né? Ela foi amiga do Getúlio, foi amiga do Juscelino, recebida pelo Mauro Borges no Palácio. Né? E teve toda uma luta, né? Se aliou ao Pedro do Vico, porque na época... Né, a liderança de Pirinópolis era mais dos Caiados e dos Mendonça, do nosso amigo Jales. Professor, falando de Goiânia, né? O senhor foi prefeito, conhece tão bem a cidade, tudo. E agora no IPHAN, tem certeza que é uma outra visão dos nossos monumentos. Como que estão os monumentos Art Deco de Goiânia? Você fala de uma questão que nós temos que debater. Tem gente que já foi falar comigo lá, gente de valor intelectual, que não existe Art Deco em Goiânia. Bom, muito bom, você excelente. Vê, né? E todo mundo citando o Atílio e citando Paris, que é o centro da formação do Oscar Niemeyer e de tantos Edgar Greif e outros grandes arquitetos que foram para fora e voltaram. Eu acho que tem Art Deco, quer dizer, mas respeita essa opinião. Agora, nós criamos também e ajudamos um grupo, que hoje nós temos um grupo de trilha e também de visitação aos prédios nossos de Art Deco. Agora, o IPHAN tem que fazer mais esforço ainda de manutenção dessa arte, porque ela expressa que Goiânia é a segunda cidade que tem Art Deco expressiva. A outra é Mumbai, na Índia. Então, nós temos que trabalhar. Se tem outros estilo, porque nós também fomos, depois da Art Deco, nós fomos pressionados, chamado modernismo de arquitetura, principalmente copiando os Estados Unidos e tudo, os prédios bonitos e tal, que também tem seu valor. Quer dizer, a Goiânia é uma cidade que cresceu e tornou-se múltipla, né? Teve os conjuntos habitacionais, em nada eles foram Art Deco, mas foram para o sentido de favorecer a habitação popular para as pessoas terem moradia. Né? Desde as famosas 1000 casas do Íris, né? ou os conjuntos do Sesc, Senai, que tiveram em Goiânia na época, até agora recentemente. Né? Nós também atuamos na linha já diferente de prédio, de fazer o prédio popular na área onde a pessoa está morando, que foi o caso lá do Jardim Goiás, na Vila Lobó, que hoje tem uns predinhos lá que são... Todo mundo diz, por que você fez aquilo lá? Porque a Vila Lobó ainda tem água pura, né? Tem água pura. Água que você pega lá mesmo, da torneira, né? Parece que as pessoas não querem que as pessoas... Como que tem... Sabe, agora o governo mesmo, Yuri, a gente pode divulgar, viu, Doca? E a área comercial, o governo federal pôs uma verba importante para nós.
a verba para ajudar vilas populares no passado que hoje estão deterioradas. De lá também é histórico, lá também é patrimônio, porque a gente fica só pensando nos grandes prédios, mas nós também temos que fazer. Por exemplo, esse dia o dono tem essa questão aí que vai ser polêmica muito para nós esses dias do prefeito ampliar o estacionamento na região central de Goiânia. Nós temos uma área que mudaram o nome do bairro, que eu acho ruim, que foi mudar o nome do bairro Popular para bairro Central para esconder o quê? Esconder a crise do Césio 137. Porque se você fala que o prédio vai ser do Césio, ninguém vai morar lá. Mas nós já temos... Lá é setor central, né? Isso. Então, para que setor central? Por exemplo, desapareceu, nós tivemos um bairro que desapareceu por causa de duas obras. A rodoviária, né, e o centro de 44 e também outros prédios. Então, a ferroviária, que tinha até um time de futebol. Exatamente. Vermelho e branco. Vermelho e branco. Tinha Exatamente. O Ferreira e o Mosca, que foram grandes jogadores. Isso. E aí, o que acontece? O bairro ferroviário devia ter sido mantido mais. Ele quase foi cortado agora por avenida. E nós temos lá na Praça do Trabalhador, foi reformado bonito lá a antiga estação da ferroviária, inclusive com os afrescos do Frei Confalone. E nós temos outra coisa lá que está a caminho. Nós vamos tentar refazer a obra do Clóvis Graciano e também do Helder Rocha Lima, que tinha lá, que foi pichado, depois foi destruído, e que nós pensamos em retomar ele, inclusive buscando na família a fotografia e refazendo. Que normalmente é o Monumento ao Trabalhador? O Monumento ao Trabalhador. Ele foi destruído. E nós... Eu tenho um vasto acervo fotográfico, coloca à disposição. Que coisa boa, nós estamos aí, do monumento. O professor Pedro Célio está escrevendo um texto sobre isso, né, e julgando como que as pessoas abandonaram ele. Isso você vai constar e você vai figurar lá. Nós estamos atrás dessas fotos, que é a memória de Goiânia. Né? Você sabia, por exemplo, que a Praça do Bandeirante não é Praça do Bandeirante? Sabe o nome dela? Atílio Correia Lima. Sabe por que mudou para nome? Veio aqui em 1942, estudante da Faculdade de Direito. Deu um presente para a cidade. Deu presente. O presente da cidade era o Bandeirante. Bandeirante. É isso mesmo. E está lá carregando a bateia lá do Anhanguera. Dizem que nessa comissão até o Ulisses Guimarães veio junto. Ele era o presidente da comissão, Cunha Bueno, que foi depois deputado federal. Jerônimo. Está lá na base, lá. Pouca gente olha lá na base, está os nomes deles lá. E isso mudou a história. Você chega e fala, onde que é a Praça do Bandeirante? A Praça Catilho Correia Lima, do principal arquiteto iniciante de Goiânia. A Avenida Goiás também era a Avenida Pedro do Vico, né? Depois mudou a Avenida Goiás, diziam que o Pedro não gostava dessas homenagens, né? Mas aí tem um setor chamado Pedro do Vico, né? Então, mas já foi bem depois. Mudando de Pedro para Pedro Wilson, tem muita gente que fala que os processos de tombamento dos imóveis são muito morosos, né? E que tem uma parte dos proprietários que não entendem, acham que quando vai tombar um imóvel, vai desvalorizar o imóvel, tudo aí, demora tanto tempo que eles derrubam o imóvel, constroem outra coisa, chega lá o imóvel não está... que o senhor acha disso agora, vendo o IPHAN trabalhar? Olha, a gente fica dividido, porque eu acho o seguinte, que a gente pode melhorar a arquitetura, renovar a arquitetura Arte Deco, ou modernista, o que nós temos que fazer um conjunto. É de que também aquilo ali sirva como moradia ou comércio e que o IPHAN tenha condições de não parar o negócio porque ele rende. Nós temos que acabar, por exemplo, nós temos 4 grandes prédios no centro de Goiânia abandonados. Quer dizer, questões de direito, família e tudo mais. Né? Tem um, inclusive, onde funcionou a SNI, na Rua 2 com a Goiás, onde hoje é o Banco do Brasil. Né? Aquele prédio que está na esquina, na época lá, quem comandava era o Capitão Fleury, lá no último andar. Capitão Marcos Fleury. Então, eu acho o seguinte, que o IPHAN tem que enfrentar essa crítica, que eu acho que é procedente em grande parte, mas se aliar com o comércio, com a indústria. Por exemplo, está havendo agora um processo de comprar casa no setor oeste e transformar em prédios altos. O plano diretor permite, né? Permite, é legal. Agora, nós precisamos discutir, porque destruindo as casas, nós vamos mudando o aspecto arquitetônico do centro de Goiânia, onde tem a essência da Arte Deco. Como, por exemplo, nós temos que ter
uma proteção, por exemplo, à antiga boate do Lago das Rosas, que foi depois centro estudantil. Castelinho e por aí, né? Castelinho, tem a grade, que é Art Exato, Deco, exato. e o trampolim, que foi fechado uma vez e depois não voltou mais. Sabe por quê? Porque tinha um menino que caiu lá e morreu. Nos meus estudos, tinha várias mortes porque as pessoas não sabiam nadar, né? Não sabia Pulava, nadar. morria, né? É isso mesmo. Então ali... Aí esvaziava, tinha que esvaziar. Eu acho né? que deve, inclusive, voltar a ligar o Lago das Rosas com o nosso... O zoológico? Zoológico. O lago era muito maior, né, professor? O lago era maior, grande, nós podemos ter espaço. Hoje as pessoas, às vezes, não vão só ver bicho. Vai ter um espaço, lá tinha gente que ficava deitado na grama, ficava lá no sol, tudo. Aí o pessoal ficava implicando com eles, saíram. Aí você perde a essência de um parque, que é a visitação pública. De você facilitar, mas também controlando os usos para que a área não seja deteriorada. Que esse é um desafio nosso em Goiânia. Por exemplo, nós lutamos para que termine o BRT logo em Goiânia. Por quê? Porque a nossa praça principal é a Praça Cívica, aonde começou, inclusive, a Feira Hippie, né? Depois ela foi descendo e também foi descaracterizando a Praça Cívica. Nós tivemos no passado uma omissão nossa de que a gente poderia ter dialogado mais com o comércio, com os proprietários, no sentido de oferecer para eles também benefícios, como agora está querendo oferecer 15 anos disso, aquilo outro. Mas nós tivemos que oferecer, para você continuar sendo residência, sendo um prédio de uma boate, sendo um prédio de residência, seja a Casa Rosada que ficou bonita, estava quase sendo abandonada. Que é a sede do Instituto Histórico e Geográfico. Isso, o Jales tem feito um trabalho muito bom lá. Na Praça Cívica. Professor, para a gente terminar, deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. O senhor foi prefeito de Goiânia, o senhor agora está no IFAM, que eu acho que são duas visões complementares, né? Qual que o senhor acha que é a solução para o centro de Goiânia? Né? Porque não é uma coisa fácil, porque se fosse fácil já tinha sido feita, né? E é uma coisa que envolve vários players, aqui mesmo na Federação do Comércio, nas outras entidades empresariais, a gente discute muito o centro de Goiânia, né? Cada um tem uma ideia e agora parece que está se consolidando uma ideia que o centro de Goiânia tem que ser reocupado para poder, para qualquer projeto ir para frente. Qual que é a visão do senhor? A minha visão é o seguinte, primeiro que o IFAM tem que ser um auxiliar da prefeitura. Nós somos um órgão federal, autônomo, mas nós temos que trabalhar com as mãos. Seja que prefeito partido for, seja que governador for, nós temos que fazer o bom senso de que a área de Goiânia Central, ela continua com a sua cara. Pode um dia ter mais barba, menos barba, um cabelo pintado, um cabelo preto, mas de nós temos o bom senso de estimular o comércio. Por exemplo, vou dar um exemplo para você clássico. Nós deixamos que os cinemas de Goiânia tudo se transformasse em igreja. Nada contra a igreja. E que fosse para dentro de shopping, né? Ou shopping. Então, veja bem, lá em Portugal, em Lisboa, também foram vendidos muitas igrejas, cinema. Só que na lei de Lisboa, diz lá, não pode mudar a função. Você pode comprar o cinema, mas você pode manter o cinema. O que você pode mudar é para ser um centro de cultura, um centro de religião ocidental. Aí os caras que compraram os clientes deram na água, porque eu falei assim, não, vocês têm que continuar cinema com o teatro, vocês põem teatro de religião, teatro de sociologia, de economia. Filme religioso. Todo, mas você tem que manter, porque você mudando a característica do centro, e que tem que facilitar, a Rua do Lazer. Ela ficou no nome porque nós não investimos nela. O poder público tem que atuar mais, estimular. Ali tinha o Cine Casa Branca, a gente ficava na fila. Depois a gente saía, tomava um Guaraná no bar Guadalajara. É a questão da ocupação, outro lá. né? E até o Cine o prédio do Banco do Estado de Goiás, veja bem, aí a gente sentava na mureta lá. Aí um presidente do banco, sabe o que ele fez? Mandou botar taxinha para ninguém sentar lá. Você veja bem, isso não. Melhorar. Eu lembro das taxas, eu lembro. Era uma fita assim de metal, né? Metal para ninguém sentar.
Você vê bem, melhorar, eu acho que a gente fez isso na época nossa, da Avenida Goiás, até um dono de um hotel... A sua administração requalificou a Avenida Goiás, requalificou a Avenida Paranaíba. Paranaíba, Né? que nós tínhamos... Verdade. Sabe que um dos projetos era que não você só fazer o Centro Popular de Cultura, mas criar neles a ligação com o bairro, para o pessoal visitar, um incentivo financeiro de você comprar mais barato. E você também ser um cuidador do centro de Goiânia. Né? A avenida, por exemplo, o DCE, que era um clube estudantil ali na viela entre a Avenida Anhanguera e a Rua 3, ele desapareceu. Né? E, por exemplo, pelo menos o prédio final da Rua 3 tinha uma obra desgastada lá do Confalone, alguém foi lá e refez. O início, né? É o início. Uma fagulha. E eu acho o seguinte, nós temos que juntar também a Avenida Goiás com a Praça Cívica, a Praça Universitária, a Praça do Botafogo e a Praça do Jardim Buriti, né? O Lago do Buriti. Bosque dos Buritis. Bosque do Buriti. Já tem a atividade, lá tem. Então, vamos deixá-la e vamos construir mais fiscalização para que o lago não seja... Teve um amigo lá no meu tempo, ele pediu para colocar 2 peixes pirarucu lá. Não, colocou o pirarucu. Depois 2, sabe o que aconteceu? O pirarucu não está lá, não. Para encurtar a história. É o Loch Ness, igual o Loch Ness, porque o lago é pequenininho, o peixe é grande, parece um dinossauro. Mas é o seguinte, alguém descobriu que o pirarucu sai para respirar. Pegou um pedaço de pau, matou os 2. Ah, não sabia, que pena. Professor, muito obrigado. É sempre uma honra falar com o senhor, é muita história envolvida. A gente poderia ficar aqui o resto do dia, mas muito obrigado pela presença. Eu que agradeço, Yuri, e lembrando que eu tive a honra de conviver com sua mãe e com seu pai, e que eu acho que, inclusive, nós devemos resgatar a memória, sem nenhum machismo, do Javer Godin, que foi um cara que teve uma presença fantástica, até presença religiosa. Pouca gente sabe que as histórias da Ave Maria era escrita pelo Javer Godin, né? E que a TV Anhanguera, a Rádio Anhanguera tinha todo esse processo. Nós deixamos desaparecer a Rádio Clube, né? Praticamente ela... A primeira rádio Goiânia, fundada... e outra coisa, a importância que é, né? Fundada no dia 5 de julho de 1942, no dia do batismo. O diretor, quem que era? O primeiro prefeito de Goiânia, Venerando de Freitas Borges, né? E aí, eu acho que nós temos que juntar, por exemplo, aí faço um apelo ao Marcelo, faço um apelo ao comércio, porque o comércio é o ponto de ligação, não é só a indústria. A indústria fica meio escondida, porque ela está lá, ela leva o produto. Mas um comércio que olhe, por exemplo, nós temos a Rua 44 ser estimulada, a área da cultura, a área do esporte, né? A área do lazer, aquela área também ali que está na divisa ali do bairro Popular para Vila Nova, buscar a Vila Nova e integrar ela no centro. Nós temos a Praça Boa Ventura. Só para terminar para você. Por favor. Só um caso. Eu mandei, que a gente chama, né, melhorar a Praça Boa Ventura. Aí vamos fazer o busto, né, e tudo, do Boaventura Moreira de Andrade, né, um grande vereador, um baiano que veio, honrou aqui, foi vereador há muito tempo, andava de bicicleta. Aí sabe aqueles estalos assim? Aí eu vou lá ver antes essa praça para ver se está certo, né? Cheguei lá, estava errado. O que é? A pessoa que fez o busto e pôs o nome, pôs Boa Ventura de um lado e Ventura do outro. E era junto, não. Faltava 2 dias para inaugurar, eu chamei o diretor da Comur, falei assim, vai lá e repõe o nome dele, Boaventura Moreira de Andrade, né, que é o nome dele. E Boaventura, por favor, pode até pôr só Boaventura, mas é emendado. Põe junto. Professor, muito obrigado. Muito obrigado. Agradeço, muito feliz sempre um abraço aí a você, a esse trabalho de divulgação. Estamos lá à disposição com críticas e sugestões. Às vezes a gente erra, a gente tem que refazer. O que nós temos que ter a capacidade é o seguinte: errar pode acontecer, não pode errar por querer. A outra é o seguinte: refazer e trabalhar com outras mãos. Você não pode fazer sozinho. Eu aprendi isso quando estava trabalhando com a turma da arquitetura. Eu trabalhava lá, refaz o trabalho, tenta ver todo mundo, né?
E tivemos o privilégio em Goiânia, um dia ainda venho aqui falar com você, de trazer numa tarde Oscar Niemeyer, Darcy Ribeiro, Edgar Albuquerque Greiff, Frei Mateus, que foi vice e reitor da Universidade de Brasília, e tivemos Lelé Piero, o autor dos prédios da Sara Kubitschek, aqueles hotéis. Então, nós tivemos... Aí, na hora que a gente foi fazer o filme, duas coisas só aí. Aí, na hora que foi projetar o filme do Oscar Niemeyer, a máquina era daquele tempo ruim, né? Não pudemos passar o filme. Aí, o Oscar Niemeyer, você sabe que ele pediu duas coisas para fazer a palestra. Um franelógrafo. Um quê? Franelógrafo, aquele é o negócio que coloca para você escrever no papel, assim, fazendo palestra. E ele tinha o seguinte, toda hora eles faziam um desenho lá, tinha um quadro, mas ele fazia mais no papel lá com o pincel. Aí ele pegava e amassava o papel e jogava no chão. Os alunos iam igual a bala lá. Eu mesmo, na hora que você falou que ele ia amassar, eu falei, onde é que está esse papel, gente? Aí ele falou assim, gente, calma que eu vou jogar aqui e depois o Pedro Wilson distribui. Professor, você sabe que a conversa é tão boa, mas você sabe que a gente veio almoçar aqui com o Ciron Franco, e o Ciron é uma sumidade, uma inteligência, né, tudo. E aí a gente foi almoçar, ele falou, dá um papel aí, deixa eu desenhar tudo. E aí, deixa eu escrever aqui, desenhou, fez... Eu peguei para mim, né, o papel. Antes que ele amassasse e jogasse fora, eu peguei e levei. Então, também, agora, foi um dia, porque a gente fez um trabalho de educação aberto, assim, ó, você vai ser arquiteto da cidade, depois você vai ser um desenhista da cidade. Mas enquanto cidadão, você é igual eu, todos nós, com tudo. Se a gente fizer isso, por exemplo, o SEASA, tornar o SEASA mais aberto, inclusive a visitação. Lá em São Paulo, quando morei lá, a gente ia muito no SEASA de São Paulo, sabe para quê? Tomar sopa de cebola. Excelente ideia, imagina. E abrindo para visitação, divulgando, cria-se todo esse entorno. Essa história. Né? E também trazer as universidades na produção cultural, não só na formação dos novos profissionais, mas também de participar, o comércio que pensa, que discute um conjunto habitacional, que acha o que é melhor para a cidade, que isso tem que ser discutido, né? E essas praças nossas, esses parques, deles serem também incorporadas à diária de andança, para pessoas terem também o seu lugar de andar, de segurança também, né? A iluminação na cidade, né? E ter a humildade de, quando errar, abrir a mão e acertar, como vocês estão acertando com esse programa. E eu agradeço a você, a Dorca e a todo mundo. Um abraço ao Marcelo, a todo mundo. Vamos trabalhar e eu quero que vocês vão fazer uma visita lá no IFAM. Claro, sempre uma honra. Muito obrigado, professor. Muito obrigado a todos que assistiram.